Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Rap Talks. Hoje a gente está com um convidado super especial para falar de um tema que está super em alta, super em evidência e é super necessário também a gente discutir dentro da gestão da experiência do cliente, mas não só na experiência do cliente, mas no marketing como um todo, que é a questão do marketing digital, né? E para isso eu trouxe aqui o Rodrigo Botelho, que ele é professor, doutor na área de comunicação e tecnologias, para contar um pouquinho mais para a gente dos desafios, né, dessa questão do universo digital, desse universo conectado, do online, na experiência ali do cliente, do relacionamento entre marcas, né, e cliente. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Olá, Juliana. Olá, pessoal. Olá, eu ia falar boa tarde, mas essa questão do tempo agora é diferente, né? Então, eu não sei quem está aí está no bom dia, no boa tarde, no boa noite. Então, fica aí uma saudação para todas, todos e todes. É tudo em conjunto, né? Tá certo. Rodrigo, antes da gente começar, conta um pouquinho da tua trajetória. Quem que é o professor Rodrigo? Que o professor Rodrigo, inclusive, está no nosso curso de Business of Experience Intelligence, né? No módulo de experiência no digital. Sim, estamos lá, vamos travar um bom debate lá também. Olha só, difícil responder quem que a gente é, né? Mas vou falar um pouquinho da minha trajetória acadêmica e também de mercado, né? Hoje eu estou professor na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Ciência e Gestão da Informação, onde eu dou aula na graduação, do curso de Gestão da Informação e na pós-graduação em Gestão da Informação e em Comunicação. Também trabalho com mestrado e doutorado em Comunicação. E eu venho do jornalismo, eu fiz graduação em jornalismo e depois eu fiz especialização na área de desenvolvimento de software na área de computação, desenvolvimento de software para web. Né? Isso daí abriu aí abriu uma janela de oportunidades que eu achei bastante interessante na carreira e comecei a trabalhar muito nessa intersecção entre informação, comunicação e tecnologia. Acabei fazendo mestrado também e doutorado, estudando várias questões que têm relação com o digital. Fui para Portugal, fiquei na Universidade de Aveiro, onde também tem um laboratório bastante importante na nossa área de quem estuda informação e comunicação em plataformas digitais. E, mais recentemente, estive no pós-doutorado no Internet Media Lab, da Universidade Complutense de Madrid, e no Departamento de Periodismo da Universidade Autônoma de Barcelona. E, mais recente um pouquinho, eu defendi a livre docência em informação e tecnologia na Universidade de São Paulo, que é onde eu também fiz o mestrado e doutorado. Enfim, são vários anos, né, de uma carreira acadêmica, a gente tem que se dedicar muito, né? Você sabe, você também da área, também foi para o exterior estudar, sabe como são os desafios e as grandes oportunidades que a gente também vê quando está em contato com outras culturas, né? E no mercado, eu trabalhei como jornalista em redação, já trabalhei em rádio e trabalhei muitos anos com comunicação organizacional. Trabalhei na Universidade Federal de São Carlos, onde eu fui assessor de comunicação, coordenador de comunicação, diretor de comunicação, e fiquei lá 13 anos, consegui aí também ter uma visão bastante interessante do que é a comunicação organizacional e o que é essa relação, né, da instituição, da organização com os seus stakeholders, né, e com o cliente, vamos dizer assim. Mesmo quando a gente está dentro de uma instituição pública, a gente tem cliente, né? E aí tem desafios também bastante interessantes para serem superados aí. Muito, né? A perspectiva do cliente na instituição pública muda um pouco, né? É cliente da mesma forma, na verdade, tem algumas questões que ali que mudam, né? Exatamente, ele tem expectativas, ele tem demandas, ele traz questões que você tem que resolver, e aí a gestão é diferente, né? A legislação é diferente, como conduzir é diferente, você tem limitações, né? Do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de pessoal, mas o cliente está lá, né? A gente chama de aluno, a gente chama de munícipe, a gente chama, né, de pessoa, mas você sempre tem uma demanda de um cidadão para resolver, e ele tem uma expectativa em relação ao que a tua organização pode entregar para ele. É verdade, né? É cliente sempre. Mas nessa jogada, né? Porque eu vi que você tem bastante expertise na área de comunicação e na área de informação, que tem tudo a ver, né, com o nosso tema de hoje.
O que você vê em relação ali ao marketing digital, ao universo ali enfim, né, das redes online, na gestão ali desse relacionamento com o cliente, Rodrigo? Olha, eu vejo que o marketing ele está envolvido num processo de disrupção que é próprio da sociedade contemporânea, né? Estou falando de disrupção porque as mudanças que nós temos presenciado são radicais, no sentido do fazer de qualquer organização. Então, o marketing é muito interessante. Quando a gente pensa no marketing, a gente pensa numa visão holística da organização, a gente pensa na organização como um todo. Nós não estamos falando só de publicidade, nós não estamos falando só do P da promoção, não é? Nós estamos falando da organização pensando desde o produto ou do serviço que ela coloca no mercado e como que ela coloca isso no mercado, até como que ela vai comunicar esse produto para a sociedade e se posicionar como marca, né? Muita gente confunde o marketing digital como sinônimo de publicidade digital. Eu acho importante sempre pontuar isso, que marketing é muito mais. A comunicação é um pedaço ali dentro, né? Um pedaço muito importante, porque todos os demais também dependem da comunicação que é estabelecida com a sociedade. Então, acho que essa é uma primeira grande questão. E a segunda é entender que, assim, a sociedade está mudando o tempo todo e nós temos tecnologias sendo adotadas no chão de fábrica e na comunicação que são disruptivas. Nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando de aprendizagem de máquina, nós estamos falando de agora, né? Nós estamos falando do chat GPT, que está aí, né? Que popularizou, vamos dizer assim, a inteligência artificial, né? A inteligência artificial não tinha essa escala que agora nós estamos vendo, e isso não muda só a comunicação, isso muda o jeito da gente produzir aquilo que a gente entrega para a sociedade, né? Em termos de produto, em termos de serviço, né? Então, assim, todas as empresas estão tendo que se adaptar o chão de fábrica, adaptar os processos, adaptar os produtos. Aliás, adaptar não é uma boa palavra. Elas estão tendo que pensar, né, como fazer nesse cenário, que é um cenário... Se reinventar, digamos Se assim? reinventar. Eu acho que é isso, Ju. Eu acho que é se reinventar, e é se reinventar com um desafio grande de inovação. Porque a maior parte dessas tecnologias são tecnologias abertas, né? Elas estão mudando e a gente, né, está vendo, está utilizando, mas elas também estão apresentando novas formas de fazer. É como trocar a roda do carro e o carro está andando, né? Puxa vida, como é que uma organização faz isso? Como ela se planeja? Como que ela, né? E aí ela tem que inovar. Quem não inova, quem não está atento, quem não tem uma capacidade de acompanhar e de mudar, de acompanhar essas mudanças, vai ter mais dificuldade de acompanhar o marketing digital, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio hoje é um pouco acompanhar isso. Agora, a gente, não só a inteligência artificial, né? Se você pensar que nós temos a IoT, Internet das Coisas, e Internet das Coisas, né, está conectando tudo. Então, você imagina o que é a gente produzir, né, pensar produtos, pensar serviços dentro de uma ideia de tudo conectado, tudo produzindo dados. E como nós vamos utilizar esses dados? Como nós vamos produzir esses dados de forma adequada? Como nós vamos armazenar esses dados de forma adequada? Eram problemas que até então as organizações não tinham dessa forma, né? E Até agora... como ter ética no uso desses dados, né? Sim, com certeza. Sim. Eu posso armazenar? Não posso? Até que ponto, né? Tem a questão da privacidade aí, que é muito forte, né? Então, por mais que nós sejamos uma sociedade que produz muitos dados, a grande pergunta é, qual que é o limite? Como que eu posso utilizar esses dados de uma forma ética, né? É tentador. Aliás, é um cenário tentador para as organizações, né? Porque elas podem promover uma tomada de decisão muito mais certeira, né? A gente toma ainda muita decisão com base em estatística, né? Com base em observação do mercado, com base em benchmarking, com base em pesquisa e em inovação. Só que agora, tudo isso que a gente já fazia tem dado referendando, né? Tem um dashboard ali que está mostrando para você em tempo real como que está o comportamento do teu cliente. E aí você é convidado a tomar decisão, né, em tempo real. Você pode tomar decisão em tempo real. E aí, né, como é que você toma decisão em tempo real? Quem que é o tomador de decisão? Ele está preparado para isso? Como que é esse time? Né? É um time que está preparado para ler dado, para analisar dado, interpretar dado, né?
Porque hoje se fala muito nessa questão de dados, utilização de dados, dashboards, mas, né, o principal é saber usar. Para que está sendo usado esses dados, como que está sendo feita a leitura, né, desses dados, até mesmo tirando um pouco do viés, né, Rodrigo? Com certeza, com certeza. E aí, Ju, esses profissionais normalmente não tinham, os profissionais tradicionais, eu diria, as profissões tradicionais, não tinham essa pegada, né? Então, nós Porque não até não tivemos. tinha muito da onde tirar dados, né, no É, marketing. As exatamente. A gente ferramentas. tinha bases de dados pequenas, né? Ali da experiência do cliente, ali né, no balcão, ali, né? Ali na linha de frente. Mas agora, a venda, né? A mediação, ela acontece em tempo real. O cliente está comprando o teu produto. E o cliente está falando do teu produto. E o que ele falou do teu produto não está disponível só numa pesquisa de satisfação. O que ele falou do teu produto está disponível na rede mundial de computadores, né? E essa informação está circulando com outro potencial cliente. Então, tem horas que você tem que fazer gestão de crise, tem hora que você tem que, né? E você não pode esperar. Isso também é um grande detalhe das redes sociais. Elas são das mídias sociais digitais, né? O tempo foi acelerado. Você não pode deixar um comentário sobre um produto teu que não é adequado, ou que depõe contra a tua marca, né? Ali, sem uma resposta que seja imediata. Porque o estrago pode ser grande, né? Então, assim, é outro tempo. A gente hoje, em vários contratos das grandes organizações, das médias e idealmente das pequenas também, contratos de manutenção e de hospedagem de site, por exemplo, tem que estar previsto para a empresa que está fazendo a manutenção do seu site e a hospedagem dele, se o site sair fora do ar, quem que vai pagar a multa? Quanto custa? Por cada minuto que ficar fora do ar. Porque cada minuto que o teu produto não está visível, não está disponível, né, para ser encontrado na internet, é algo que impacta no custo da organização. É uma venda a E aí, menos, né? Várias vendas a exatamente. menos. E aí, né, são impactos grandes que são mensuráveis em termos de tempo, né? Então, quanto tempo ficou fora? Qual que é a responsabilidade de uma empresa de hospedagem? Qual que é a responsabilidade do produtor de conteúdo? Qual que é a responsabilidade do time de marketing, né? Qual que é a responsabilidade da plataforma que vai fazer a mediação do marketing também? Porque a gente vai entender também que nesse processo todo, a publicidade também mudou bastante. E é uma publicidade cada vez mais mediada por grandes players internacionais. Então, nós temos as grandes Big Techs, né? Nós chamamos das Big Techs. Então, Microsoft, Google, Meta, né? TikTok, Twitter. Essas grandes empresas multinacionais, elas estão por trás hoje de vários processos, se não todos, do marketing digital, né? E elas estão ditando as regras sobre como a gente faz marketing digital. E elas, não só aí, também estão presentes na linha de produção. Elas também estão presentes nos processos organizacionais. Não é à toa que várias dessas organizações têm sistemas que nós utilizamos no dia a dia das organizações para né, para storage, para e-mail, para processo, para gerenciar processo. Então, assim, as organizações hoje dependem dessas que nós chamamos de plataformas para pensar, inclusive, o próprio marketing digital como um todo, né? Como que não tem um time de marketing que não tenha como prescindir de pensar em que momento que as plataformas, né, precisam entrar ali e mediar e que regras que elas vão dar para a gente para saber que meu produto vai ser encontrado no buscador, né? Para ter métricas que eu vou utilizar para observar como que o cliente está trafegando no meu site, para ver de onde vem o tráfego do meu site e como que isso indica, né, métricas importantes que eu vou realinhar lá com o time de produto, com o time de planejamento, né, com o time que vai pensar a própria questão da logística da praça, da distribuição do seu serviço, do seu produto. Então, assim, há, de alguma forma, um momento nosso na sociedade em que esses players ganharam grande visibilidade e eles têm o controle de boa parte das regras dos modelos de negócio, né? A comunicação hoje perpassa pelas plataformas.
mesmo que a gente esteja fazendo publicidade em rádio e televisão. Mesmo a rádio e a televisão e o jornal impresso, se alguém ainda for fazer publicidade por ali e for necessário em algum momento, essas lógicas produtivas, mesmo da rádio, da televisão, do impresso, que são meios de comunicação mais antigos, eles também têm seus processos produtivos mediados pelas lógicas das plataformas, pela lógica do digital. Olha, isso tudo requer mais agilidade para as empresas estarem entrando nessa questão, né? Que toda hora está mudando, né? As plataformas, os algoritmos. E aí tem muita questão também do próprio cliente fazer comparação, Rodrigo, nisso. Com certeza. Com certeza. Se você falou essa questão da publicidade, né? Hoje a gente sabe que um consumidor ele fica muito zapeando para buscar ali, né, em vários concorrentes, o que será que está oferecendo? O que será que tem de benefício? O que você vê disso? Eu até entendo que o cliente ele não compra exatamente o produto ou o serviço. Ele compra a marca, ele compra o conteúdo que a tua marca, né, está disponibilizando junto com aquele produto, junto com aquele serviço. O que a gente vende é conteúdo hoje. As empresas vendem conteúdo. Porque por trás de uma marca, por trás de um produto, por trás de um serviço, existe uma reputação. E existe um conceito. E existe uma ideologia, em linhas gerais. Eu ousaria dizer que por trás de cada produto, serviço, existe uma ideologia. E as pessoas, o cliente, ele está consciente cada vez mais da ideologia que está por trás do produto, do serviço e da marca. E eu não quero usar a palavra ideologia aqui de uma forma pejorativa. Eu estou usando a ideologia aqui como ideia, como posicionamento no mundo. Então, o cliente, ele sabe se aquela empresa ela é sustentável mesmo ou não. Ela sabe qual é a responsabilidade social daquela empresa. Se para o cliente responsabilidade social, responsabilidade ambiental é uma questão importante, ele vai observar isso no processo de escolha, no processo de decisão pela marca A ou pela marca B. Portanto, o que a organização, o que a empresa hoje vende, ela não é exatamente produto, é informação. Ela vende informação e essa informação está embutida naquele produto. E aí esse produto se posiciona no mercado daquele jeito. Eu compro isso por quê? Porque eu me alinho, eu confio, né? Porque eu escolhi, né? E porque eu estou atento. Eu tenho os clientes cada vez mais têm desenvolvido o que chama de literacia digital, literacia informacional, né? Alguns autores me chamam de literacia infocomunicacional. E o que é isso? É uma ideia de competência. Nós temos que enxergar o cliente, nós temos que chegar às pessoas como protagonistas, como, né, competentes para navegar no terreno digital. Elas sabem, elas são autônomas, né? E aí as empresas precisam entender isso. Não tem como colocar um produto na prateleira e prescindir da informação que circula sobre ele. Não tem. E até, Ju, você fez essa questão das plataformas, a gente percebe o quanto que elas estão fazendo esse processo de mediação e o quanto que elas têm disponibilizado, inclusive, cursos, né? Hoje, as próprias plataformas distribuem cursos para você saber como operar bem as regras da plataforma. E aí é muito louco, por quê? Vou usar essa palavra informal aqui, né? Muito louco. Não, porque está em casa. Não, é porque elas mudam o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem que acompanhar, né? Tem que ter um profissional, olha que interessante, a organização precisa ter cada vez mais um profissional competente o suficiente para acompanhar o que as plataformas estão mudando das regras de negócio, de como elas circulam a informação ali dentro, né? Porque aquela forma como que eu distribuí conteúdo ontem e que eu julguei pelas métricas que eu tinha, pela experiência que eu tinha, pela experiência do usuário que eu tinha mais ou menos entendido, não é a mesma de hoje. E nem é a mesma de amanhã. Né? Então, assim, é rápido, né? Muito rápido. É verdade, tudo muito rápido, né? E uma coisa que eu gostei da tua fala é essa questão que hoje os consumidores buscam muito, até mesmo digital, para ver o posicionamento da marca como se fosse uma extensão do que ele gostaria de representar, né, no propósito pessoal, através ali da sua compra, né? Exatamente. A gente tem, na literatura recente, casos relatados de empresas que tiveram problemas com o discurso de ódio. Empresas que estavam apoiando pessoas ou apoiando iniciativas que difundiram o discurso de ódio
E isso se voltou contra a própria empresa. Como é que você apoia uma organização que está contribuindo para isso? Né? E aí, olha como o cliente ele vai exigir esse posicionamento. Né? Ele vai assim, não, eu não quero me relacionar com você. Porque se você está caminhando por aí, não é algo que eu acredite, não é algo que eu acho que socialmente é defensável, né? Não é algo que eu concorde, e, portanto, eu vou migrar de marca. Né? Eu tenho condições disso, eu tenho condição de acompanhar isso como cliente. Né? E isso é interessante, né? Isso cria uma sinergia entre a empresa e a sociedade, que é bastante interessante e que volta a uma ideia de mercado original do próprio conceito. Né? Se a gente olha na ideia de marketing, se a gente olha na história de onde vem o marketing como mercado, entende o mercado como praça pública, onde eram feitas trocas, né? É isso, é um retorno a essa ideia da praça pública, das trocas, daquele mercado mesmo da Idade Média, onde tinha trocar coisas Da e negociar proximidade, coisas, né? E eu acho que isso também é benéfico, porque, por um lado, expõe as organizações, mas, por outro, cria também um diálogo social que eu acho que é saudável. Né? Uhum. Quanto mais diálogo, né, maior é o conhecimento da empresa também sobre os seus clientes, né, mais valor o cliente vai sentir daquela empresa, porque ele vai sentir, né, vai se sentir cuidado, vai se sentir valorizado. Mas quais são os desafios que você vê hoje desse relacionamento marca-cliente no universo digital, Rodrigo? Bom, eu acho que são dois. O primeiro, entender que toda organização existe socialmente, dentro de uma sociedade, pelo menos democrática, para atender uma demanda social. Então, a sociedade precisa deste produto, precisa deste serviço. E se eu posso oferecer, olha que interessante, eu posso, em troca, né, de um benefício financeiro, em troca, né, de você escolher a minha empresa, eu vou atender essa demanda que socialmente me apresenta. Então, toda organização ela está posicionada no mundo por isso, porque socialmente a gente vive dessas trocas. Então, é interessante observar nessa relação cliente, sociedade, e plataformas e tecnologias, a primeira coisa eu acho que é essa. Né? Então, por que eu existo como organização? Né? E o que eu vou dizer socialmente que eu posso te oferecer? Né? E aí entra muito essa questão de tirar o marketing digital só da publicidade e entrar até mesmo na perspectiva dos 4Ps, né? Ali voltando um pouquinho, né? Produto, Sim. Do preço alinhado, né? De toda essa lógica ali de como vai ser feita a comercialização, é isso? Exatamente. Com certeza, inclusive porque assim, não tem publicidade que sustente um produto que tem má reputação. Não tem publicidade que sustente um produto que não funciona. Não tem publicidade que sustente um serviço que foi mal feito, mal resolvido, mal empregado. Então é isso. Eu falo que o marketing é holístico. Eu gosto de usar a palavra holística, sistêmica, às vezes até ecossistema do marketing, né? Porque é isso. Todos os P's, 4, 8, 12, todos eles são interdependentes. Nenhum é mais importante que o outro, né? Todos os P's são importantes. Não importa se você usou 4 ou 12. Né? E aí, portanto, olha, tão importante quanto a publicidade é que o seu produto funcione. E também não adianta a empresa querer oferecer um produto que a sociedade não quer, porque não tem entrada. Né? Então, acho que essa é a primeira coisa. E aí, nesse caldo, nesse mesmo sentido, eu também imagino que nessa relação, Juliana, é importante que as organizações se posicionem também de forma crítica. Porque, veja, a sociedade é uma coisa em ebulição, ela está em debate, está em construção. Uma sociedade democrática está em debate. Então, hoje, nós temos plataformas, big techs, que comandam a publicidade. Eu diria que há um processo de uberização da publicidade. Né? Toda a publicidade ela se plataformizou. E, com isso, boa parte do marketing também se plataformizou. E o grande problema para as organizações é que quem dita as regras de como funciona o marketing digital, a publicidade digital, são essas plataformas. Agora, o quanto que eu participo do debate com a Meta? O quanto que eu sento com a Google para discutir isso? O quanto que eu sento com os governos
para também discutir as questões de privacidade, de legislação que vão cuidar dos dados pessoais, etc, etc. As empresas também precisam sentar nessa mesa. As organizações, como um todo, precisam sentar nessa mesa, né? E os governos também. Né? Porque assim, a gente precisa se posicionar. A gente não imagina, mesmo na América, se a gente for falar no marketing digital na América Latina, né? A gente às vezes fala pouco sobre o marketing digital nas diferentes nas diferentes conglomerações, né? Nas diferentes organizações geopolíticas. Uma coisa é falar de marketing digital na América Latina, outra coisa é falar de marketing digital na América do Norte, a outra coisa é falar de marketing digital na Europa e a outra na Índia, né? Agora, a lógica, olha que maluco, ela vem, de novo usei outra palavra aqui, né? Ela vem toda da América do Norte. Eles é que falam como que a gente faz marketing digital e que dão as ferramentas. E aí eu vejo assim, tem especificidades, por exemplo, da América Latina, que de marketing digital, que a gente não faz, que poderia fazer, ou que poderia fazer diferente, que às vezes não está dado, que às vezes não tem espaço. Então, eu diria que as organizações, como um todo, precisam ser críticas também o suficiente para saber como que os seus representantes, os seus sindicatos organizacionais, as suas associações organizacionais, né, como que elas participam desse debate. Elas precisam chegar lá nas plataformas e falar assim, olha, não dá para vocês fazerem publicidade só desse jeito, né? Ou como é que a gente vai também pensar plataformas alternativas? Ou seja, eu vou difundir publicidade só na Meta, só nas ferramentas da Meta? Como é que eu me insiro também no TikTok, que é uma ferramenta, é uma plataforma que vem de outra, né, de outra região do globo? Outra realidade. Olha como o TikTok impactou o marketing digital. O TikTok chacoalhou todo o cenário internacional. Por quê? Porque são regras que vieram de outro lugar, com outra lógica, né? Então, eu acho importante as organizações terem também um posicionamento crítico, estarem atentas e conversarem sobre isso também nos seus fóruns. Todas as organizações também têm os seus fóruns, que são os fóruns dos seus modelos de negócio. Esses fóruns também precisam levar as suas demandas para os governos, que fazem a mediação social das coisas, né, para os legislativos discutirem isso também, para as big techs, que também têm espaços, né, elas têm que encontrar esses espaços também para negociar. Então, as empresas também precisam ter uma visão crítica, senão elas ficam reféns. Senão a gente é só refém do que alguém ensina a gente fazer, como se só soubesse aquele caminho para fazer, né? E aí o benefício está para as plataformas, né? Não necessariamente para as empresas. Exatamente. Legal. E, Rodrigo, se fosse para você dar algumas dicas, né, para os profissionais aí posicionarem melhor as marcas, utilizar melhor as plataformas, né, e as estratégias de marketing digital, principalmente para melhorar ali o relacionamento com o cliente, que dicas que você daria para eles? Olha, eu imagino que tá muito atento, numa visão crítica ao que está acontecendo no mundo o tempo todo, né? Então, assim, você vai se informar muito sobre as plataformas? Sim. As plataformas têm vários canais em que elas vão divulgar conteúdo, estudos de casos de sucesso, vão dar cursos, e é genial. Mas, para você ser cada vez um profissional do marketing mais autônomo, eu diria que você tem que procurar uma diversidade de canais. Não ficar viciado só num canal, né? Porque senão você aprender um jeito só de fazer. E não dá para pensar em inovação, né, numa visão fechada, numa visão tapada. Inovação, para pensar em inovação, e marketing digital tem uma relação umbilical com a inovação, você tem que pensar fora da caixa, né? E para pensar fora da caixa, você tem que ser uma pessoa bem informada, que tem vários canais para se informar, né? Então, eu diria que é um pouco por aí, né? Como pensar, olhando para si mesmo, onde é que eu estou me informando? Onde é que eu estou dialogando? O quanto mais plural for, o quanto mais plurais foram os canais de informação que você tem, onde você está circulando, dialogando, né? Que fóruns são esses? Quanto mais plural, eu imagino que mais você vai ter condições de ser crítico e de explorar esses diversos canais e as diversas oportunidades que vão surgindo, né? E, inclusive, de propor coisas novas que ainda não apareceram. Se você ficar viciado num único canal de informação, né? E se você achar que só as plataformas têm a te ensinar,
né, eu acho que você vai ter pelo menos uma visão enviesada, viciada, né? E aí é um risco para você inovar, né? Você vai ter menos condições de inovar, né? Por que que eu usei a palavra inovar? Porque, pelo menos aqui no Brasil, a nossa tradição de pensar em inovação, ela sempre pensa em inovação naquela tríplice hélice, né? Governo, indústria, né? E mercado. Quando você observa esses entes no processo de inovação, você percebe que para inovar a gente precisa estar sintonizado nessa relação. Então, a universidade, por exemplo, tem muito a dizer. E agora eu vou defender meu peixe, eu vou defender que a universidade é um celeiro de ideias. É um lugar criado socialmente para produzir conhecimento, né? E que Então, deveria ter mais trocas com o mercado, né? exatamente. Então, não dá para a gente focar só no mercado, e não dá para a gente focar só na universidade, não dá para a gente focar só na indústria. Nós temos que focar na intersecção entre esses agentes, porque eles vão estimular a inovação. Eles vão ter ferramentas diferentes que vão proporcionar um cenário de inovação, né? Se você ficar muito num ou outro, eu acho que você não vai ter as melhores oportunidades, eu diria assim. É verdade. E uma coisa que você até comentou, que me fez lembrar e abrir um parêntese aqui, dessa questão da pluralidade, né? Da gente sempre buscar informações em mais de uma plataforma, em mais de um meio, né? Com mais de uma fonte, enfim, para se certificar, para ser mais crítico, né? Esse pensamento vem muito da comunicação, né? Como você é jornalista, lembrei lá atrás, né? De quando a gente fazia, que também vem da comunicação, né? Aquelas atividades de compare mídias diferentes à mesma notícia, né? Vão ser notícias, às vezes, totalmente diferentes. Exatamente, exatamente, né? A própria Isso. ideia de comunicação, né, que é colocar em comum, né, assim, como é que eu coloco em comum aquilo que eu tenho como organização e como é que eu enxergo isso que eu tenho em comum com a experiência do cliente, né? Olha, ele está colocando em comum algo com a tua organização também. Ele está colocando em comum um anseio, um desejo, né? É muito pessoal isso, né, do cliente. E ele trazer isso para você, né, e você respeitar essa experiência que ele tem, como se fosse quase que num ritual, né? Tem autores que relacionam muito comunicação com essa ideia até de religião, né, de rito, né? De colocar em comum, de colocar em diálogo, né? E isso é interessante, porque a ideia que, pelo menos, eu vejo de quando a gente fala a experiência do cliente é respeitar esse ritual na relação com o cliente, né? Quando ele chega até mim. E você proporcionar que ele passe nesse rito aqui dentro da minha organização, que ele assim compre esse produto, que ele, né, leve esse produto para a vida dele, né? É muito pessoal a escolha. Uma escolha sempre, né, traz muito do repertório, da trajetória de vida, da história de vida das pessoas. E a organização conseguir ter um olhar para isso, né, é fantástico. E o cliente também percebe isso, né? E eu acho que é algo para a gente ficar atento, porque sempre nós estamos tratando de pessoas, né? Sempre são pessoas. Sempre são pessoas e sempre são experiências, querendo ou não, diferentes por causa dessa questão, né? Existem expectativas diferentes, repertórios diferentes, como você comentou, né? Muito legal. Mas muito obrigada por todo esse ponto de vista, né? Todas essas informações sobre esse universo digital, marketing digital, né? Obrigada por todo esse conteúdo que você está trazendo aqui para o canal, né? E fica a dica para o pessoal, né? Quem quiser mais conteúdos como esse, participar do curso Business of Experience Intelligence, que vai começar agora em abril, enfim, né? A gente deixa informado o pessoal tanto do módulo do Rodrigo, né? Marketing Digital e Experiência do Cliente, assim como, né, o curso como um todo. Né? Obrigado mais uma vez a sua participação, Rodrigo. Onde que o pessoal pode te encontrar? Eu que agradeço, muito bom poder falar sobre tudo isso. Estou na Universidade Federal do Paraná, né, no Departamento de Ciência e Gestão da Informação, então todos são muito bem-vindos. A UFPR é uma universidade pública, tem várias oportunidades ali também de diálogo, espaços de diálogo, então quem quiser me encontrar, me encontra ali, é só digitar decige.ufpr.br ou meu e-mail também, rodrigobotelho@ufpr.br. Tudo aqui na descrição, na legenda desse vídeo. Legal, muito obrigado, Ju. Eu que agradeço, né? Então, obrigada, pessoal. Dá um like nesse vídeo, compartilha com quem precisa de muito conteúdo em marketing digital e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.